não é suficiente. É necessário fazermos um bom diagnóstico. E, para um bom diagnóstico, a gente precisa conhecer o nosso paciente. A gente precisa conhecer quem é que está doente. Então, nós queremos fazer isso. Cada um na sua comunidade de fé, bem próximo a todas essas pessoas, poder perceber, a partir desses diálogos propostos aqui, a partir desses conteúdos do seminário, qual é a dosagem certa e como que essa mensagem pode chegar lá de forma transformadora. Nós precisamos construir pontes. E é isso que nós queremos fazer através deste seminário. Despertar em cada um de nós o interesse em fazermos essas pontes. Então, todos, bem-vindos. E estamos aqui no nosso terceiro dia e vai ser muito importante para nós, porque hoje entraremos na parte bíblica. A carta, uma análise da carta aos Efésios, né? A carta para pessoas de boa vontade num mundo cheio de barreiras e divisões. E esse desafio está proposto para hoje à noite e espero que tenhamos mais uma excelente noite de conteúdos. E nós vamos iniciar com o nosso querido reverendo Isaías Torquato, que ele é o reverendo da IAB, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E com você, Isaías, a palavra, pode abrir a sua câmera e trazer para nós um devocional. Temos aí uns 5 minutos para esse tempo. Irmãs e irmãos, boa noite mesmo a cada qual de vocês. Sintam-se abraçadas, sintam-se acolhidas entre nós, num momento tão especial, significativo das nossas vidas, em que a gente tem o desafio de viver em meio a tantas circunstâncias desafiadoras, tantas circunstâncias temerosas até. E este seminário é um sinal de que Deus se faz presente, a espiritualidade libertadora nos acolhe enquanto irmãs e irmãos neste tempo de desafio profético e de missão. Esta é a terceira noite em que a gente, depois de passar por um histórico e contextualização da história do CONIC, da campanha da Fraternidade Ecumênica nos últimos anos, desde o seu princípio até os dias atuais, passou por ontem, numa noite profética, de 2 pessoas jovens nos desafiando a refletir sobre a igreja, a forma que a igreja vive em tempos de mentiras, de devastação e de desmatamento. E hoje nós vamos nos aprofundar naquele texto que é comunidade e comunhão em plena diversidade, que são as formas, as hermenêuticas, as exegeses que a gente faz a partir do texto bíblico que nos une enquanto comunhão cristã, como segmento cristão. E o tema é fraternidade, diálogo, compromisso de amor, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez unidade. Deus, oremos. Deus pleno em amor, cujo bendito Filho, antes da sua paixão, orou pelos seus discípulos e por suas discípulas, para que fôssemos uma só unidade e um só corpo. Assim como tu e eles são um, concede que a tua igreja, tão diversa, tão plural, seja unida em amor e obediência a ti, num só corpo e por um só espírito, para que o mundo creia naquele que enviaste. Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita e irmã
abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Gente querida, depois de assistir de forma tão impactante essa canção, Pelas Dores deste Mundo, ó Senhor, Kyrie, é importante que, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente tem percebido no dia a dia, mesmo com um compromisso de parte da Igreja do Brasil, com esse projeto de desgoverno, parte de pessoas que se identificam como cristã, como evangélicas, sobretudo. Mesmo diante desse cenário, ainda há esperança de que nos encontremos com alegria, com satisfação de valorizar quem somos em nossas diferenças complementares. E o salmo que eu escolhi nesta noite para a gente sonhar dias melhores é o Salmo 133. E eu queria declamá-lo agora para que a gente possa orar este salmo de forma una e motivadora de profetismo e de denúncia. Mesmo um cenário em que a gente pode encontrar motivos para não crer, Deus nos anima a que nos chamemos de irmãs e irmãos. Vejam como é bonito, como é bom, como é agradável que vivamos em unidade. É como o óleo que desce sobre a cabeça, descendo sobre o rosto, banhando todo o corpo. É como o orvalho descendo sobre os montes. Neste lugar, na vida de hoje e no agora, é como bênção e vida para sempre. Amém. Ó Deus de infinita bondade, nós te apresentamos esse momento como um suave cheiro em tua presença. Inspira a quem nos assiste e inspira a quem nos instrui. A partir da leitura bíblica, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, reverendo Isaías. Obrigado por essa palavra, essa linda canção e esse desafio proposto. É bom guardarmos isso no nosso coração. Hoje também queremos contar estamos contando com a presença da pastora Ódia Barros, que é pastora da Igreja Batista, e o reverendo Cláudio Rebouças, que eles trarão para nós esse contexto do nosso tema de hoje à noite, que é a carta para pessoas de boa vontade no mundo cheio de barreiras e divisões. É uma análise da carta aos Efésios. Hoje, então, é a nossa parte bíblica do nosso texto base, que em breve estará disponível para todos, para todas. Também o conteúdo de ontem, ele vai entrar, amanhã já estará no YouTube a gravação, e os textos dos nossos participantes, semana que vem, no site do CONIC estará disponível. Agradecemos também nossas intérpretes maravilhosas aqui de Libras, que está nos colocando nessa inclusão, que é a Gisele e a Sami. Muito obrigado pela participação de vocês. E agora, então, nós vamos passar a palavra para a pastora Ódia. Mas antes, eu só gostaria de frisar sobre as perguntas. Conforme vocês tiverem, as perguntas vão participar através do chat. Então, você pode colocar aí no chat a sua pergunta. Se você direcionar privado para mim, fica mais fácil, porque em todas as mensagens do chat, ela pode misturar e eu acabo sendo injusto e omitindo alguma coisa, tá certo? Então, de preferência, esse é o caminho. Mas vamos tentar aqui fazer de uma boa maneira nessa noite. Pastora Ódia Barros é pastora da Igreja Batista, ela é teóloga feminista, doutora pelas faculdades Este, integrante da Comissão Teológica do CONIC, e uma pessoa que tem também lançado muitos desafios para nós, e agora traz aqui para essa noite do nosso seminário da CFE 2021,
o nosso contexto de Efésios. Seja bem-vindo, Ódia, você está com a palavra. Obrigada pela acolhida, pastor Eliel Batista, obrigada pela acolhida de cada um e cada uma nessa devocional, não é, tão acolhedora para nós, e a todos e todas que nos acompanham também aí pelo Facebook, que acompanham essa transmissão, as pessoas que estão aqui participando dessa sala, essa sala de formação, né? Agora a gente se sente nesse modelo assim meio, né, que nos convida realmente a derrubar muros, né? De alguma maneira isso tem sido construído por nós, muros sendo derrubados, estamos de tantos lugares aqui reunidos e reunidas. E para mim é um prazer também me juntar, né, a esse seminário que já tem trazido tanta construção coletiva, a equipe que trabalhou, que está trabalhando nesse material, na construção dessa campanha, todo o processo de formação já iniciado e que continuará. Então, é uma alegria para mim me juntar, né, nesse processo. E hoje, não é, com essa parceria boa com o reverendo Cláudio Rebouças, que é um amigo querido, e a gente vai tentar trazer algumas pistas de leitura, algumas provocações, né, do contexto da carta de Efésios a esse tema e essa campanha, que é, ao mesmo tempo, um chamado, também um desafio, né, para os contextos onde estamos vivendo hoje como comunidades, igrejas cristãs atualmente. O tema que eu coloquei inicialmente para essa conversa, para esse início, né, de questões levantadas em Efésios, do que eu sei que nesse encontro e nessa campanha muitas outras coisas vão surgir, foi o seguinte: igrejas cristãs entre o muro da separação e o evangelho da paz. A metáfora da reconciliação como um chamado, não é? Eu penso que esse texto, não é, escolhido como lema, esse contexto também é um chamado. É um chamado que nos desafia, que nos confronta. E é por aí que eu quero conversar algumas coisas nessa noite, pensando desse desafio de diálogo da Bíblia com a vida, com a realidade, a vida e a Bíblia, dialogando também com esse texto tão distante de nós, não é? Em sua formação, num contexto completamente, vamos, né, dizer, distinto do nosso, desafios, quais os muros que naquele momento a comunidade de Efésios enfrentava, que, né, para quem era essa mensagem, qual o contexto da comunidade cristã ali. Então, como essas coisas vão trazendo luzes, pensar sobre isso traz luz de como esse texto pode iluminar nossas reflexões nessa campanha e, sobretudo, não só iluminar as nossas reflexões, iluminar a nossa prática pastoral e a nossa prática ecumênica. Então, desde a antiguidade, né, desde sempre parece, como humanidade, seres humanos, construímos muros, e muros com propósitos diferentes. Mas seja qual for, não é, esses muros, que tenham sido esses muros, essas paredes, elas têm historicamente separado povos, dividido comunidades. Trazem, na sua essência, segregações, segregação racial, cultural, de gênero, de sexo. Trazem os muros, as paredes, desconhecimento do outro que fica atrás de um muro construído. Trazem também esses muros e essas paredes condenações. O outro não conhecido, não acessado, por trás do muro, é sempre alguém condenado. Porque o desconhecido ou a opção de não conhecer o outro é sempre uma forma
de o condená-lo, de condenar este grupo por trás do muro, porque o não querer conhecer, o não derrubar o muro para a aproximação do outro, sempre gera algum tipo de violência, ou violência de falar do outro sem conhecê-lo, sem reconhecê-lo. Então, os muros, no decorrer da história, têm servido para criar esses tipos de separação, segregações diferentes, que são geradoras de intolerâncias, de violências, as mais diversas. Também, quando pensamos, então, nesse contexto da Carta de Efésios, pensamos qual, então, era o contexto que desafiava essa mensagem necessária para aquele momento. Porque, se olharmos para o contexto de hoje, não temos dúvidas da força e da atualidade dessa mensagem, que é um chamado, né, um chamado para derrubarmos os muros da separação. Mas a pergunta é, e o contexto de Efésios? Qual era esse contexto? Então, algumas informações são importantes, não é? Nós estamos falando aí mais ou menos dos anos 95, né? Estamos no final do século, do primeiro século. Na verdade, a Carta de Efésios já é uma releitura. É uma releitura da Carta de Colossenses, nós sabemos disso. Então, não dá para ler Efésios sem ler Colossenses. Então, quando a gente pensa na teologia da Carta de Efésios, nós estamos falando da teologia também de Colossenses, estamos falando da teologia de um conjunto de cartas chamadas e denominadas deuteropaulinas, porque justamente está aí nesse período onde já não vivemos as chamadas, chamado período das comunidades originariamente paulinas, ele não já está presente. Esse legado paulino vai ser continuado, inclusive, na produção da pastoral teológica dessas cartas, está sendo construída por outros grupos que assinam em nome de Paulo, não é? E vivendo um contexto também diferente do que o Paulo viveu, tanto no contexto eclesiástico quanto no contexto político, social, ali que as comunidades viviam. Essas duas cartas, Colossenses e Efésios, trazem uma teologia já bastante diferente da teologia que a gente bebe nas primeiras cartas paulinas, nas cartas, vamos dizer assim, do primeiro momento, né? Mas onde a herança do movimento de Jesus, o princípio que regia aquele movimento está muito mais intenso e presente nos primeiros anos, né, da formação dessas comunidades paulinas e no afastamento, vamos dizer assim, de tempo dessa experiência primeira, das primeiras comunidades, que são geradoras, inclusive, dos primeiros textos escritos do Novo Testamento, desenham o primeiro rosto teológico de Jesus, é feito por essas primeiras comunidades paulinas e não pelos evangelhos, né? E aqui, nessas cartas chamadas deuteropaulinas, não dá para pensar Efésios isoladamente, colocá-la nesse contexto de Colossenses como já uma releitura de Colossenses, e nesse contexto, o que a gente está vendo também é releitura, vamos chamar, é uma releitura do Cristo e do conceito de comunidade, de igreja, iniciado por Paulo. E a gente pode perguntar, essa releitura e as releituras de forma geral da Bíblia podem ser boas ou ruins, podem ser para ampliação ou para redução, podem trazer, claro, riquezas, porque dialoga com outro contexto e precisa se atualizar e precisa se ampliar a partir das novas perguntas e novos contextos, mas pode também ser uma resposta, vamos dizer assim, que elabora um tipo de
de teologia que reforça a do primeiro, né, da primeiro momento, né, das comunidades paulinas, ou contraria, ou nega. Aonde fica, então, a carta de Efésios nisso tudo? Acho que essa é a primeira pergunta, não é? Importante para a gente ir se situando nesse contexto da carta de Efésios. E aí eu vou dizer assim, de duas leituras possíveis. Eu mesmo já fiz a leitura, já fiz 2 tipos de leitura dessa carta, não é a que eu vou fazer hoje, mas eu já tive muita resistência com essa carta de Efésios, pelo contexto e a forma de ler, que ela dá os sinais, vamos dizer assim, de uma teologia que caminha para uma descaracterização do projeto do movimento de Jesus continuado nas primeiras comunidades. São os primeiros sinais do processo de institucionalização da igreja, de hierarquização no modo de organização. Os assuntos, inclusive a gente se pergunta se elas são mesmo cartas, nos estilos das cartas, por exemplo, ao Coríntios, Romanos, ou ela já é meio que um mini tratado teológico, é uma carta que parece que já não é mais dirigida a um corpo localizado, comunitário, é uma carta um pouco mais abrangente, ela já é direcionada para as igrejas, né, de uma região, já falta situar essa carta naquele contexto que eram, né, colocadas as questões das comunidades localizadas, mas também há uma certa já sistematização e organização de conteúdos teológicos e doutrinários que parece que já vai se organizando, como que preparando o caminho para o que virá no final e início do 2º século, que é a institucionalização da igreja. Há quem vai ler isso como positivamente, não é? Era necessário, se precisava fazer, era a forma de sobreviver, afinal estamos nós aqui, igrejas cristãs tão, não é? Tão grandes, tão amplos, tão poderosa essa igreja, mas há quem também leia negativamente, que essa releitura foi abandonando aquilo que não podia ser abandonado e resultou em um distanciamento muito grande, um afastamento muito grande de princípios que seriam, vamos dizer assim, inegociáveis. Sobrevivemos, existimos, mas como existimos, para que existimos, qual chamado realmente que predominou e a que chamado atendemos nesse projeto que foi vitorioso nesse processo de transmutação da igreja, né? Então, Efésios é lido nesse contexto, pensando assim mais na forma de olhar para essa construção da formação, porque essas cartas retratam, na verdade, o período de formação das comunidades e de formação de uma doutrina cristã, de uma teologia cristã, e é mais ou menos aí que a gente tem que ler. Mas, ao mesmo tempo, eu venho aprendendo a ler também essa carta, não mais no sentido de as deutero-paulinas contra as cartas originais, ou este momento segundo do movimento das comunidades como posterior ou contrário ao primeiro, mas tudo como estando num movimento contínuo, que ao mesmo tempo aproxima e distancia, que afirma algumas coisas, mas nega outras. Essa mistura que somos nós, inclusive hoje. Que igreja cristã nós temos hoje? Nós temos uma série de igrejas cristãs hoje se movimentando no mesmo espaço. Nós nunca deixamos de ter a igreja do início do 1º século, né? Igreja Resistência, Igreja Profecia, ainda que ela não seja visibilizada ou predominante, não é o grupo predominante, mas ela existe.
E também existe a igreja que, vamos dizer, se torna o grupo predominante. Então, nós estamos sempre em movimento. Então, esse olhar um pouco mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de afeto por essa carta, tentando quebrar as minhas próprias barreiras, os meus próprios muros, porque havia muros em mim, sobretudo quando eu vejo conteúdos como aqueles que são mais lidos criticamente pela hermenêutica feminista, que são o surgimento dos códigos domésticos, não é? Que é um conteúdo extremamente forte, que é o mais privilegiado, vamos dizer assim, mais utilizado nessas cartas, aproveitado nessas cartas pela teologia cristã mais patriarcal, é justamente utilizar esses conteúdos como legitimação para a construção de uma igreja patriarcal, hierárquica, de novo, de subordinações, né, escravos, mulheres, enfim. Então, retomando hierarquia que tinha sido superada antes e que agora está sendo retomada. Então, eu tive que derrubar as minhas próprias barreiras com esse texto, para reencontrar aí, né, também as belezas que existem nesse texto, os contradiscursos, porque precisamos entender que uma carta nunca é uma voz somente, né? Se há uma voz tentando, por exemplo, como colocar os fundamentos dos apóstolos, como está aí no versículo 20 do capítulo 2, vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. Então, mostra, existe aí, assim, é bem diferente se construir um edifício sobre o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Essa é uma questão importante. Mas a verdade é que existe nesse momento essas igrejas, vamos dizer assim, disputando o mesmo espaço, o mesmo lugar, é a igreja dos apóstolos e a igreja dos profetas. E elas estão presentes no conteúdo, a mensagem teológica, cristológica dessa carta, eclesiológica dessa carta. Então, derrubando os meus próprios muros de separação com Efésios, eu fui buscar... Nossa, eu só tenho 5 minutos, jura? Nossa... Então, tudo bem, eu vou ter que separar-me desse muro do tempo. Vamos quebrar esse muro do tempo. Então, eu fui fazer uma outra leitura e buscar uma outra mensagem para além dessa, que foi privilegiada, e leitura da Bíblia e leitura do texto é uma escolha. Essa carta tem mensagens que fundamentam a igreja da profecia e tem mensagens que também fundamentam a igreja que ficou fundada sobre os apóstolos. A gente escolhe que mensagem a gente quer ler, a gente escolhe a partir de que fundamento nós vamos construir. E eu prefiro crer na possibilidade que essa carta... Por exemplo, eu não gostava da ideia também de uma cristologia muito cósmica, que perde a humanidade, parece que vai distanciando da humanidade de Jesus. Eu não gostava desse Cristo muito glorioso, que parecia esconder o Cristo crucificado. Eu não gostava, e não gosto ainda, né? Eu estou fazendo as escolhas que eu acho que são fundamento de profeta e não fundamento de apóstolo. Então, a gente vai fazendo as escolhas hermenêuticas de leitura comunitária, não é? Que faça que essa carta alimente os fundamentos da profecia, dos profetas, que está aí, ainda que tenha que disputar espaço, não é? com outras tendências e discursos. Mas, sobretudo, porque eu queria falar muito dessa metáfora da reconciliação, não é? Como um contradiscurso. Tinha outras coisas que eu queria falar, mas a gente pode ir incluindo nas perguntas.
o Evangelho da Paz, ou discurso da reconciliação, que é algo fantástico, que eu acho que é uma das vozes da profecia nessa carta, não é? O resgate e por que os muros de separação, segundo a maioria dos comentários, era uma denúncia ampla. Os muros que tinham dentro do contexto religioso judaico, simbolizado no templo, os espaços cheios de muro, de separação dentro do templo, que dizia o gentil não chega até aqui, a mulher não chega até aqui. Era um espaço religioso todo cheio de divisões, mas também denuncia os muros fora do templo. Fora do templo tinha um muro construído contra a própria vida. Era a ideologia do império, a Pax Romana, que construiu um muro que é assim, vida e morte. Sabe? E esse conjunto de denúncias parece que é a coisa mais bonita e maravilhosa de se resgatar nessa campanha, nessa mensagem, nesse texto que eu chamo do hino da paz, o hino do Evangelho da paz, da derrubada dos muros, que é essa perícope onde está nosso versículo, né? Chave, e que é aí que a gente tem que reler, não é? Esse Cristo cósmico, mas que é o Cristo que funda uma comunidade cósmica comprometida com um projeto de paz. Eu vou ler o finalzinho, porque os outros detalhes a gente vai colocando no decorrer. O Evangelho da Paz era exatamente a expressão do anúncio, não é? Mais profético dessa carta, foi o anúncio mais profético dessa carta. A paz romana era a pacificação de Roma de diferentes querelas, mas às custas de um forte sistema de morte, era a necropolítica, não é? Era também um sistema que trazia paz à custa, não é? De uma opressão e de uma força de violência absurda. Jesus, então, agora, nessa carta, e essa é a questão mais rica e profética da mensagem dessa carta, ele é o único que pode redigir, vamos dizer assim, ou inspirar esse hino cristológico pela paz, pela derrubada dos muros, porque ele foi a vítima dessa falsa paz romana, desse fake news chamado Pax Romana, dessa falsificação da paz. Jesus, em seu próprio corpo, sofreu toda a violência desse império, por isso é a partir desse Cristo. Por que ele tem autoridade? Não é autoridade como as hierarquias vão tentar colocar um Cristo glorificado para que isso justifique outras hierarquias, mas ele tem o poder de reconciliar porque ele foi a vítima desse império. Jesus tem essa autoridade para promover a paz. Nós podemos ler isso de forma muito colonizadora, como fez a história da igreja cristã, porque quando o texto diz assim, é como eu sempre digo, tem boas e más leituras. Fazer de dois povos um, como diz o nosso texto, como é que você lê isso? Isso pode ser muito violento. Isso pode ser uma perspectiva de derrubar barreiras, porque agora o outro, para mim, eu reconheço, eu nomeio, e isso nos torna, né, nos une, ou pode ser como a igreja aplicou historicamente, tornar todos um processo violento de colonização, de dizimação do outro para tornar o outro o que eu sou. Isso foi como o cristianismo leu a carta dos Efésios, infelizmente. Inclusive, ampliou o conceito de igreja universal para lhe dar mais poder de ir a todo lugar, levando uma imposição do cristianismo a outras, e dizimando culturas, dizimando espiritualidades e expressões de fé. E é esse cristianismo que hoje lê Efésios ainda, infelizmente, é a leitura fundamentalista predominante. Então,
O que nós temos que fazer é realmente resgatar essa leitura não fundamentada nessa visão dos apóstolos, que foi uma visão de construção de um poder imperial também, mas na linha dos profetas, que é de fato reconhecer o outro, nomear o outro, valorizar o outro, permitir espaço do outro. Assim é que nós nos tornamos todos, enfim. Então, é uma opção de leitura. Tinha outras coisas para eu falar, mas não vou roubar o tempo do Cláudio. As outras coisas a gente desculpa mesmo, porque eu passei um pouco do tempo, mas é essa mensagem de reconciliação que nós precisamos disputar desde uma perspectiva de profecia, porque senão nós vamos de novo com essa. Não podemos esquecer que a utilização dessa mensagem não é romântica, nunca foi romântica na história da igreja. Essa carta fundamentou violências. Essa mensagem linda de derrubarmos muro e fazer de dois povos um, justificou tantos atos de violência. Uma leitura que se repete por um recorte predominante das igrejas cristãs hoje, que se dizem cristãs, e que se apropriam dessa perspectiva de um evangelho, né, de afirmação de novo, de hierarquias, de separações. Então, que na força do fundamento dos profetas e dessa profecia de um Cristo cósmico que constrói uma comunidade cósmica, inclusive em reconciliação com a criação, onde reconhece Deus presente em tudo, em todos os grupos e espiritualidades, nos inspiremos nessa campanha, que a Divina Ruá sopre sobre nós essa profecia de reconciliação. Muito obrigado, pastora Odja, pela sua palavra. Nós vamos passar para o reverendo Cláudio Rebouças. Antes, apenas uma instrução. Eu já recebi algumas perguntas, mas após a fala do reverendo Cláudio, será necessário indicar a pergunta para quem será, né? Então, no chat, você coloca e direciona a pergunta, porque também facilita para quem nós vamos dirigir as perguntas. Então, reverendo Cláudio Rebouças, reverendo da Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba, terra de Castro Alves, está com você. Bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco também. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria que eu agradeço a esse convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês para propor essa reflexão. Então, quero ressaltar a alegria, a honra de participar dessa assessoria da campanha da Fraternidade Ecumênica. A minha gratidão à Sônia Mota, da IPU, a Home Bank, do CONIC, e também a minha alegria e um medo, confesso também, falar junto de Odja Barros, que é uma referência tão importante para muitos de nós, não é? Um carinho muito grande que eu tenho pelos irmãos e irmãs da Aliança de Batista do Brasil. Eu, que sou de origem batista, então a turma do Pinheiro, a turma de Nazaré, em Salvador, de Butrins, em Recife, deixaram muitas marcas na minha vida. Então, eu intitulei a reflexão "A ponte é importante quando se faz a travessia". Então, a partir desse tema, a ponte é importante quando se faz a travessia, eu queria aqui trazer algumas questões, muito mais para serem pensadas do que respostas prontas ou mapas, não é? A serem seguidos. E já que a Odja é biblista e teóloga, eu sabia que ela estaria, digamos assim, fazendo o dever de casa de uma maneira muito mais significativa. Então, eu vou tentar dialogar com o texto, mas fazer também aqui outros percursos. Dito isso, falo a partir do chão do recôncavo baiano, da cidade de Muritiba, Bahia.
Então, vou trazer aqui algo que é, digamos assim, específico desse solo, de suas efervescências culturais, e espero que, de alguma forma, vocês possam fazer um exercício de tentar enxergar aí, no chão de vocês, algo que também possa estar fazendo os links e as conexões necessárias. O velho Raul, em uma de suas canções, disse que temos 2 pés para cruzar a ponte, como uma metáfora cheia de beleza e um convite para encararmos as muitas travessias que todos nós precisaremos fazer na nossa vida. Nesse sentido, é importante que essa metáfora cheia de beleza e um convite para a gente pensar a caminhada, não é? Aqui no Recôncavo Baiano, por exemplo, para quem não conhece, existe em Cachoeira uma ponte do período de Dom Pedro II que liga 2 cidades, São Félix a Cachoeira. Então, por isso, a ponte é importante quando se faz a travessia. Esse chão também do Recôncavo Baiano talvez seja conhecido por alguns de vocês através da canção, por exemplo, Reconvexo, do Caetano Veloso, interpretado por ele ou por sua irmã Maria Bethânia. Então, nessas expressões de encontros, desencontros, sabores, saberes, onde a vida vai sendo celebrada, é desse lugar que eu estou falando. É importante ressaltar também que, com o apóstolo Paulo, aprendemos que fé, esperança e amor são virtudes teologais que a gente não deve abrir mão. Mas também, com Dom Paulo Evaristo, aprendemos a ter fé e a coragem. Aprendemos também com o Shaw a ter fé e compromisso. E é a partir, então, dessa possibilidade de uma fé que muitas vezes se mistura aqui, por exemplo, no Recôncavo, né? Com corpos, credos, saberes, sabores, fé, festa, experiências que são disputadas, tensões, complementariedades, cumplicidades. Então, é a partir desse chão que eu insisto, eu quero produzir uma espécie de teopoética com o desejo de derrubar barreiras e aproximar, então, as diversidades nessa ciranda da vida, uma vez que Cristo é a nossa paz. Mas é importante também, eu estou aqui falando muito de baianidade, de entender que baianidade ou teologias ou brasilidades são produções humanas. Isso é feito por humano com interesses múltiplos, interesses que estão sendo a todo momento símbolos, linguagens que estão sendo disputadas. Mas aí o Eric Hobsbawm, historiador, nos lembra que toda tradição é inventada. Então é feita por homens, humanos, e ela é inventada socialmente, historicamente. Então, é interessante um questionamento. A quem interessa essa tradição e não outra? Então, esse exercício é muito importante para que a gente possa aqui estar fazendo. Como cristão, ecumênico e reformado, penso que a Bíblia precisa dialogar com o pandeiro e com o berimbau. Quais as razões de liturgia sem corpos diante de expressões culturais populares? O forró não exalta a Deus? O reggae não louva ao Senhor? O samba de roda não reafirma sociabilidades e a força na ciranda da vida? As religiões de matriz africana não nos ensinam sobre a resistência da mulher negra, do valor da ancestralidade, do cuidado com a casa comum? Tradições religiosas indígenas não nos apontam que o humano é parte da Pachamama e não coroa da criação? Quero reforçar o lugar da minha fala também como um aspecto identitário cheio de privilégios, pois sou homem, branco e hétero. E mesmo diariamente desejando viver em recriação, aberto à alteridade, aberto à empatia, não sentirei na minha pele alguns estigmas. Saber de onde produzimos teologia e quem somos é demasiadamente importante nesta arena de disputas. Assim,
Sou latino-americano, nordestino, baiano e acredito na força da palavra encarnada e, por isso mesmo, disposto a assumir o mutirão do reino de Deus, como bem ensinou o saudoso reverendo João Dias de Araújo. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Desta maneira, temos vivenciado dias difíceis de muito fundamentalismo, onde o nome de Deus e da Bíblia tem sido instrumentalizado por políticos religiosos nas bancadas do boi, da bala e da Bíblia. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês são como sepulcros calhados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade, como nos ensina o Evangelho. Na realidade, minha indagação é sobre a espiritualidade cristã exercida por alguns fiéis, que leem a Bíblia muitas horas por dia com um relógio na mão, como se existisse um cronômetro celestial, fiscalizado por anjos que fazem relatório no seu cotidiano. Confesso com muita tristeza que esse modelo de espiritualidade é vazio, fétido, ou seja, é alienado e, por vezes, perverso e desumanizador. As máscaras estão caindo, hipócritas. Possuem um projeto de poder político bélico e diz que essa é a vontade de Deus? Fazem esquemas de propina e articulam com milícias e diz que essa é a vontade de Deus? Mandam matar, se prostituem, desviam milhões dos cofres públicos, fazem lavagem de dinheiro e diz que essa é a vontade de Deus? Reforçam desigualdades sociais em tom de meritocracia e diz que essa é a vontade de Deus? Defendem o genocídio da juventude negra e o racismo estrutural e diz que essa é a vontade de Deus? Violentam mulheres e matam homossexuais e dizem que essa é a vontade de Deus? Confesso, cansei desses missionários do ódio e coveiros da esperança. São mercenários da fé e ilusionistas da moralidade. Até quando ficarão impunes? Os lábios dessas lideranças pronunciam o nome de Deus e suas práticas revelam Mamon. Falam de amor, mas semeiam a discórdia. Ora, o que mais me assusta é que após a máscara dessas pessoas caírem, esses homens e mulheres mostrarem seus rostos reais, imaginava que muitos iludidos iriam acabar mudando de perspectiva. Entretanto, estava completamente enganado. Hoje, suspeito que a admiração quase que tiete idolátrica não é por dimensão de alteridade ou empatia, é espelho mesmo. De fato, temos um grande desafio como movimento ecumênico brasileiro. Sabemos que narrativas e símbolos estão sendo disputados, porém, quais caminhos precisamos percorrer, avaliar e melhorar? Como viver o ecumenismo com setores mais pentecostais? Qual a razão de, em processos políticos, os muitos cristianismos brasileiros encontrarem um suposto consenso para a caminhada e em questões de justiça social, sua aproximação torna-se impossível. Rememorar para avançar, rememorar para subverter. Convido você a pensar uma vida que já não se encontra entre nós. Um homem, uma mulher, defensor do projeto ecumênico e da espiritualidade, da diaconia libertadora. Muita falta essas pessoas fazem, porém precisamos seguir. Temos testemunhos belos de homens e mulheres que, ao se aproximarem de Jesus, o camarada de Nazaré, assumiram como faces da mesma moeda Pai Nosso,
e pão nosso. De fato, é necessário lembrarmos as palavras de Carlos Mestres ao dizer que antes da Bíblia, a vida. Lembramos ainda do Leonardo Boff ao dizer que a vida é mais sagrada do que qualquer objeto sagrado. Mas é sempre importante questionar a vida de quem é sagrada. Ao observarmos a narrativa bíblica, a comunidade de Éfeso, percebemos que uma travessia precisava ser feita. Ou seja, era urgente superar caminhos de divisões e construir sociabilidades que garantissem unidade na diversidade. Ou seja, o eixo fundamental da carta é a unidade. Ora, numa comunidade formada por judeus cristãos e por gentios cristãos, o conflito era constante. Quais as possibilidades e os limites da vida em comunidade? Cabe ressaltar que encontramos na carta pistas para uma sociabilidade com maior diálogo, aberta para a superação das barreiras. Desta maneira, é a partir de Jesus de Nazaré, como apontou Odja, que a reconciliação, a liberdade e a graça vão se estabelecendo. Aprendemos que o conflito pode ser resolvido quando as barreiras são derrubadas. E essas barreiras são derrubadas através da solidariedade e do poder da afetividade. A carta também fala muito da oração, do encontro com o tu divino, o tu humano, da súplica, da gratidão. Por isso, orar também é partilhar lutas e dores do nosso próximo. É cuidar, encorajando para a emancipação. É compreender que o poder de Deus gera vida e destrói o poder do esquadrão da morte. Com efeito, percebe-se na carta a abertura para o novo, ou seja, a circuncisão passa a ser vista como um falso valor, pois, para além de um sinal externo na comunidade, agora, através da interioridade, Deus toca a vida daquelas pessoas em Cristo. Eles passam a ter uma experiência. Com efeito, o preconceito era um grande muro naquele contexto. E a partir do momento que os judeus vão tirando, então, os seus privilégios, reconhecendo os seus privilégios, e percebe que Jesus de Nazaré oferece um novo óculos, tudo que era nublado foi deixado para trás. O Cristo faz nova todas as coisas, vem e vê. Com a percepção mais nítida, era possível sorrir, cantar, comer juntos, dançar na ciranda da vida. Quando a luz brilhou, iluminou toda a escuridão. Então torna-se possível rir ao ouvir o coral dos pássaros matinais e ao ver as borboletas que bailam no ar, anunciando uma revolução de beleza. Quando perdemos a capacidade de perceber as crianças empinando pipas com os pés no chão e os olhos no céu, em que gasta as suas forças? Que tipo de riqueza procura? Qual a razão de você fazer o que você faz? Já pensou em recriar-se? Quando o muro da divisão é derrubado, é possível dizer que na mesa da comunhão a inveja não será a sobremesa. No copo cheio de felicidade, podemos nos embriagar de lucidez, pois na hora da partilha é necessário que se promova a equidade e, a despeito de todo o caos que temos vivido, compreender que a voz que clama no deserto encontrará um manancial na sua interioridade. Sempre escutei falar de pastores da IPU em Feira de Santana, Bahia, que pegaram marretas e foram para o cemitério onde havia um muro que dividia cristãos católicos de cristãos protestantes. Assim, eles com ousadia quebraram aquele muro. Me pergunto, onde estão esses líderes religiosos hoje com subversão libertadora? Sei que existem. Muitos deles habitam um mundo ecumênico. Quais muros precisam ser derrubados hoje?
Até quando o medo travará os seus pés? Do que vale uma ponte se não faz a travessia? Se há uma marreta em sua mão, deixará prevalecer o muro da divisão? 5 minutos, estou acabando. De fato, é necessário problematizar. Como dialogar com quem não está disposto? Há ruídos em nossa comunicação? Como ser escutado para além da nossa bolha? Como formar e fortalecer lideranças ecumênicas? Como acessar espaços de poder no rádio, na TV, nas plataformas digitais, com o intuito de disputar narrativas e mostrar uma exegese bíblica emancipadora? O que fazer quando se descobre que, por trás do muro, há mais muros? E que medida Ronilson Pacheco tem razão ao dizer que a gente está tentando dialogar com quem Jesus perdeu a paciência e expulsou do templo à base de chicote? É algo para a gente pensar. Como dialogar com quem não quer dialogar? Como dialogar com quem Jesus, como diz Ronilson, não teve essa paciência? Concluo dizendo que creio na rebeldia da ressurreição. Sou missionário da esperança. Creio na espiritualidade diaconal. Compreendo que o pão é nosso. Creio na caminhada ecumênica e que devemos ser um na diversidade. Creio na afetividade reconciliadora, pois o perdão é um milagre que não depende de Deus. Eu encerro, de fato, essa reflexão, porque o momento das perguntas, eu acho que sempre é um momento mais rico de escuta e de problematização, com uma música chamada Ruar, que é do Augusto Amorim Júnior, um parceiro da IPU. E ele diz: venha impetuoso vento, brisa benfazeja, seja mão a espalhar semente nos quintais e o aroma das maçãs. Venha, sopro, vendaval, derrubar as cercas, muros, casa grande, impérios, torres de Babel, seus cacos pelo chão. Afago que acende o fogo da paixão, impulso que confronta toda escravidão. Consola os aflitos, levanta os proscritos, leva a compaixão. Do vale de ossos secos faz um povo são. Com amor e liberdade transforma a nação. Paira sobre as águas, renova a terra, céus, imensidão. Venha ar que eu respiro, fôlego de vida, inspira, refrigera a alma, aquece o coração, clareia o olhar. Venha manso ciciar, ó rua divina, nina, encoraja para um novo despertar e a criação vem libertar. Muito obrigado. Muito obrigado, reverendo Cláudio, por esse tempo, essa dedicação. Nós vamos abrir agora para as perguntas. E antes de entrar nas perguntas que já chegaram, eu gostaria de, a partir dessas palavras, fazer uma reação, tanto à pastora Odja, de algumas coisas que eu me lembrei, quanto também o reverendo Cláudio. Ao falar sobre esse Cristo cósmico, né, que tem montado uma hierarquia e tem trazido para nós muita divisão, nós estamos vivendo um momento, isso me vem à mente, em que nós negamos os direitos humanos e ficamos com os direitos individuais, né? Aliás, essa reação é para o Cláudio, né, que falou dos privilégios. Me enganei aqui gravei as duas coisas e o Cristo cósmico é outra reação. Primeiro, então, para você, Odja. Nós, quando deixamos a humanidade de Jesus, nós ficamos com um falso Deus, porque o Jesus de Nazaré é a imagem de Deus.
Então, e aí, junto a isso, com os privilégios que Cláudio estava trazendo para nós, pensar sobre aí essa outra frase, né? Nós privilegiamos, nós ficamos, aliás, nós negamos os direitos humanos e a gente privilegia e fica com os direitos individuais. E isso tem, nessa relação ao negar os direitos humanos e ficar com os direitos individuais, nessa relação alguém não está sendo considerado humano. Desumanizamos as pessoas. E é um desafio que eu acho que a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 propõe, abrir esses caminhos, esses canais de diálogos, e é o que precisamos assumir, né, junto às nossas comunidades de fé. Vamos lá, eu tenho uma primeira pergunta para a reverenda Ódia. Como aqui, vamos trazer... no contexto atual, o homem não busca a empatia e, consequentemente, não consegue se sensibilizar com a dor do outro. Como vencer, através do diálogo ecumênico, essa fragmentação da pessoa humana? É do Carlos, seminarista da Diocese de São João da Boa Vista, da ICAR. Eu acho que devia ser para o Cláudio essa, porque ele abordou tão lindamente essa questão que eu vou dar o privilégio para ele. Olha, agradecer, Cláudio, que leitura, que muito impactada ainda pelo que ouvi. Eu acho que essa pergunta dialoga muito com o que o Cláudio falou, e eu acho que ele dá essas pistas no texto dele, né? Os desafios de dialogar nesses contextos atuais. Eu passo a palavra para o Cláudio. Por favor, repete só a pergunta, parceiro. Desculpa. Sim. Vamos, tranquilo. No contexto atual, o homem não busca a empatia e, consequentemente, não consegue se sensibilizar com a dor do outro. Como vencer, através do diálogo ecumênico, essa fragmentação da pessoa humana? Ok. Então, vamos lá. A Ódia começou apontando que atrás do muro tem ali vidas e que muitas vezes, através do não conhecimento dessas pessoas, justamente separação, justamente preconceitos, não é? Então, o exercício da alteridade, de pensar o outro antropologicamente falando, não é? O exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. Por isso trouxe aqui a ideia de privilégio, não é? Por que privilégio? Eu sou ainda estudante da UFRB, aqui no Recôncavo Baiano, e como sujeito social branco, hétero e pastor, não é? Líder religioso, e conversando com muitos colegas da universidade, negros, né? Negros e negras, quilombolas, marisqueiras, eles contam situações que eu nunca passei na vida e não sei se vou passar. A não ser que eu saia do Brasil e me torne aí talvez o latino, não é? Mas estando aqui no Brasil, a cor de minha pele causa muitos privilégios. Então, a polícia não me aborda, ou se me aborda, não aborda igual aborda muitos dos meus colegas. Então, tem um conjunto de situações, por isso que eu falei do privilégio, mas olhando para Jesus de Nazaré, aprendemos a praticar uma espiritualidade que deve, então, cuidar do humano todo, sem dividir. Como diria o velho João, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Para não me alongar na resposta, na tentativa de resposta, é um desafio buscar enxergar esse outro para que haja diálogo, mas é também um pouco dessa sensação do que o Ronilson pergunta, não é? Como é que a gente dialoga com quem Jesus perdeu a paciência? Ou quando a gente descobre que atrás do muro tem mais muro. Quer dizer, quem de fato quer dialogar e existe ruídos em nossa comunicação e a gente precisa chegar lá, e quem, mesmo entendendo, compreendendo tudo que a gente está dizendo, não está afim, não quer. Existem pessoas que estão neste lugar.
Então, é um desafio buscar quem quer e quem de fato precisa dialogar, e eu penso, né, que a gente também não deve se iludir achando que todo mundo quer dialogar. Tem um público que não quer dialogar. Muito obrigado. Pastora Ódia, a Lilian Linhares pergunta o que é que você desejou falar às mulheres e que o tempo não permitiu. Adorei essa pergunta, Lilian Linhares. Então, o muro de separação que eu construí contra essa carta tem justamente a ver com essa mensagem primeira coisa é que aí se desenha aquilo que se chamou o patriarcalismo do amor, que foi vamos chamar, a ética de sobrevivência encontrada pelas comunidades cristãs nessa época vamos chamar, de manter-se numa política de conveniência, de relação com o império, porque o modelo original das comunidades era muito revolucionário, desorganizava as estruturas patriarcais e quiriarcais do império, das famílias, e o que a gente encontra aí vamos dizer, o início do desenho de um corpo teológico que vai justificar historicamente essa igreja que se adequa ao modelo patriarcal justificado pelo patriarcalismo chamado do amor, chamado também às vezes de submissão mútua, mas na verdade nem Colossenses, os códigos domésticos, não é? Mulheres, não é? Obedeçam seus maridos e maridos amem suas esposas, não tem a mesma força. Eu diria que seria uma submissão mútua se tivessem, vamos chamar, orientando que ambos se submetessem e amassem mutuamente, mas assim, o peso para as mulheres obedecer aos seus esposos e submeterem jamais se igualou historicamente a como foi recebido os esposos amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Né? Outra coisa é o reforço dessa autoridade, esse Cristo que é a cabeça da igreja e uma liderança patriarcal que é a cabeça do corpo, não é? Isso se amplia para as relações de desigualdade, o muro de novo que a Gálatas 3, de fato, tinha derrubado muros de separação de gênero, de raça, não é? De qualquer tipo, mas aí começa, na verdade, esses textos, é a construção de novos muros, dos outros muros trazidos de volta, que eram muros que estavam na cultura, não é, greco-romana, no modelo familiar, no modelo patriarcal vigente, e que retorna muros sendo erigidos dentro da igreja com essa. Então, o que eu queria acrescentar para nós que fazemos, né, leitura da Bíblia desde a perspectiva das mulheres, com a crítica feminista, é como essas cartas nos desafiam. Então, ao mesmo tempo que essa cristologia tem que ser lida de uma maneira, vamos dizer assim, positiva, né, buscar esses elementos novos de um Cristo reconciliador, um Cristo que gera em si a paz, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que nessa mistura tem um Cristo que justifica a autoridade masculina, não é? Simbolizada aí nos pais, nos maridos, nos líderes religiosos. Então, essa carta, ela por isso que eu disse, é uma mistura e a gente tem que lê-la com não é? Esse olhar que a gente chama de suspeita e, ao mesmo tempo, mais recentemente eu tenho me reconciliado com aquele contradiscurso que atravessa a carta e que a gente vai buscando também encontrar alguma palavra de Deus no meio da mensagem dessa carta.
Eu queria só, Eliel, somar a primeira pergunta, né, dirigida a mim, que o Cláudio respondeu tão bem, só lembrar um detalhe, por exemplo, dessa carta, que a palavra reconciliação, a palavra grega para ela, que é alassou, ela pressupõe reconhecimento do outro como outro, empatia ao outro como outro. Não existe reconciliação se não há reconhecimento e empatia com o outro. Só faço esse acréscimo à palavra tão bem respondida, a pergunta pelo Cláudio. Obrigada. Muito obrigado. Nós temos aqui, Cláudio, uma reação a uma das coisas que você falou, quando citou o pentecostalismo. E o Moroni Azevedo, ele diz assim: o problema não é o pentecostalismo, e sim o fundamentalismo. O ministro da Educação representa a histórica IPB e é um reacionário fundamentalista. Com isso, também coloca uma pergunta que chegou a nós pelo Face, que é João José Barbosa Sena. Quais caminhos podemos utilizar em nossas comunidades para quebrar as desigualdades entre homens e mulheres? Ok. Concordo que é a questão do fundamentalismo, que é muito mais amplo e que está, inclusive, no meio das igrejas do protestantismo histórico, não é? E às vezes, até dentro de igrejas que fazem parte, por exemplo, do mundo ecumênico, né? O que são muitas questões a serem pensadas, sem dúvida alguma. Mas como eu comecei a minha narrativa, eu estou falando a partir do meu chão. Então, a partir do chão que piso, em Muritiba, uma cidade com 30 e poucos mil habitantes, é com essas pessoas que eu estou tentando estabelecer diálogo. Até porque quando eu penso, por exemplo, aqui na Bahia, o CEBIC, que aqui na Bahia chama o CEBIC, lá em Salvador, na capital, é muito forte a presença de católicos, luteranos, anglicanos, igreja presbiteriana, mas essas igrejas não tem aqui no Recôncavo Baiano. Tem a católica e IPU. Então, quando eu levanto uma questão, é justamente a partir do chão que piso. Mas concordo que muito mais amplo é o fundamentalismo que está para além do pentecostalismo ou do neopentecostalismo. A segunda questão foi relacionada ao os caminhos que podemos utilizar em nossas comunidades para quebrar as desigualdades entre homens e mulheres. Eu vou insistir, apesar de muitas pessoas não gostarem necessariamente, no privilégio. Eu estou tocando nisso porque, para mim, tem sido um exercício constante, e eu repito, mesmo lutando contra machismo, contra a homofobia, contra racismo, né, estrutural, e às vezes através de cotidiano que é desenvolvido, continuo dizendo, não sofrerei alguns tipos de estigmas que várias pessoas estão sofrendo. Então, discutir negritude é também necessário discutir branquidade, não é? Discutir gênero, olhar as perspectivas dos vários feminismos, mas é também discutir masculinidade. Então, eu quero muito insistir, não como uma única resposta, de maneira alguma, mas a partir do exercício que tenho tentado estabelecer e mudar diariamente, o lugar de homem branco e hétero e cristão é um lugar de privilégio. Abrir mão desse privilégio, quer dizer, no sentido de reconhecer o outro, enxergar o outro, mudar comportamento, não é mágica, não é? É processual e tem que... é troca, é sempre troca, e é sair do seu lugar, que muitas vezes é um lugar bem confortável, eu diria. Odja, a pergunta é um tanto quanto semelhante, né? Apesar de uma boa diferença, e é até bom também, porque vamos ouvir você. Ela veio pelo Face, como o CONIC
pode, neste ano de diálogo, propor um serviço que reflita a diversidade? Propor serviço que reflita a diversidade. Acho que a palavra serviço deve ser a diaconia, né? Algo assim, né? Sim. Nossa, só estão me mandando essas coisas, hein? Quem sou eu para dizer como o CONIC vai fazer essa para propor? Eu acho que é. Eu vou só dizer o seguinte, sabe, para quem perguntou, eu acho que, como eu falei, a gente tem sempre barreiras dentro de nós para derrubar, para que a gente possa enxergar, reconhecer, não é? E ser empático com o outro. E, para mim, enquanto CONIC, essa organização ecumênica que tem esse chamado de fazer essa profecia nesse momento dessa campanha, o desafio maior e como fazer isso, acho que o primeiro serviço é derrubar muros internos dentro das igrejas que compõem o CONIC, ter coragem de primeiro nomear, enxergar os nossos muros. Não adianta ficar olhando o muro na conjuntura, a conjuntura fora de nós e não reconhecermos os muros dentro de nós. Então, assim, eu diria de forma humilde, porque me acho muito incapaz de responder isso, mas eu daria vamos chamar, faria essa leitura pastoral, porque é a que eu faço para mim mesmo, para a minha comunidade de fé, onde pastoreio e sou pastoreada, e o tempo todo tenho que confrontar os muros que eu tenho que derrubar. Então, acho que começa por aí o CONIC, né, tendo essa coragem profética também para dentro de encarar seus próprios muros a serem derrubados, para assim começar a enxergar os outros que ainda não enxergou, e talvez apareçam aí os corpos, as sexualidades dissidentes que precisam ser vistas com muito, né, com muito mais, eu diria, coragem e afeto pelo movimento ecumênico. É uma pauta ecumênica, né? A pauta ecumênica é tão ampla, não é? Então, construir paz e derrubar muros envolve muitas coisas, não é? Rever nosso jeito de ser, nossa teologia, abrir espaço para o outro, não é? Que se manifesta de forma, às vezes, tão estranhas para mim, não é? Mas é acolher esse outro, permitindo que ele seja outro, exatamente o outro que ele é. Enfim, eu só tentei. Obrigado. O nosso horário está se apertando, né, para o final, no tempo que nós nos propusemos, mas tem uma aqui que foi colocada para os dois. O Keller da Silva. Uma grande marca da reforma é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Como resgatar a participação da pessoa leiga, a exemplo do chamado do Papa Francisco? Quem vai primeiro? Eu, Roger. Então, vamos lá. Sim, esse é um lugar muito importante a ser pensado, não é? O sacerdócio, de como muitas vezes nas igrejas do protestantismo histórico, pensando muito rapidamente, não é? E com muitas aspas, como a gente vai vendo protagonismo de pessoas, sobretudo muitas vezes das periferias, em comunidades pentecostais ou neopentecostais, e como os processos de igrejas do protestantismo histórico são a partir de outra dinâmica, em que parece que poucos sujeitos sociais extremamente aptos, não é, a estarem cumprindo algumas funções, vão ali desenvolvendo suas atividades, seu serviço, sua espiritualidade, e penso que, sem dúvida alguma, é necessário resgatar essa potência que existe dentro de todas as nossas comunidades. Nesse aspecto, concordo muito com a Ódia, quando ela diz que também é pastoreada
pela Igreja do Pinheiro, porque eu vivo uma experiência de ser pastoreado aqui também pela comunidade da IPU, em Muritiba, e é um processo em que justamente a gente precisa encontrar alguns caminhos de uma reflexão teológica, crítica, libertadora, mas também pastoral, que dialogue com as muitas vidas e os muitos rostos que compõem a vida da igreja. Senão a gente continua dando respostas a perguntas que não foram feitas. Então, é muito importante olharmos as potências que existem dentro da comunidade, que muitas vezes são silenciadas ou não cabem em nossas liturgias, por assim dizer. De fato, excelente pergunta também, e questão que é evocada por esse tema e por essa questão, porque, por exemplo, você referenciou a Reforma Protestante e o Papa Francisco, mas a gente pode referenciar a própria carta aos Efésios, não é? Que é, vamos dizer assim, o retrato daquilo que já estava se perdendo do que era a comunidade anterior a esse momento, que era uma comunidade onde todos e todas eram sacerdotes uns dos outros. Não havia hierarquia e não havia clericalismos no primeiro movimento, né, das comunidades. Então, assim, a carta também, de alguma maneira, nos convida a derrubar esse muro que já desde lá do momento da carta aos Efésios já vinha se reconstruindo e construindo muros que era da cultura e da tradição judaica e da tradição da cultura da época, né, trazendo para dentro da experiência comunitária cristã. Ou seja, então eu acho que a carta nos desafia isso, quem sabe, né, a revisitarmos para além dessas nossas origens históricas, né, a reforma, a palavra, não é, que hoje está dita aí já como memória, não é, histórica, que nos desafia ao sacerdócio universal, na verdade, é sacerdócio mútuo. Então, esse sacerdócio mútuo e não clericalista era vivido e praticado, não é, antes desse processo, não é, ter início nessas igrejas, vamos dizer assim, já de tradição deuteropaulinas, que já começa a apresentar sinais de estar perdendo, não é, essa vivência bonita de uma comunidade onde todos e todas são sacerdotes e todos e todas são ministros e portanto, essa carta seria um convite também, um chamado para que a gente possa, de novo, recuperar essa vivência do sacerdócio mútuo nas nossas comunidades, dando voz e derrubando esses muros do clericalismo, da hierarquia, que, vamos dizer assim, acaba atribuindo privilégio a alguns grupos e tirando de outros. Então, esse é o desafio trazido nessa carta, né? Que a gente recupere não aquilo que foi conquistado na reforma, mas aquilo que foi perdido lá de trás das nossas origens, das primeiras comunidades e do movimento de Jesus. Muito obrigado. Nós tivemos aqui uma participação da pastora Ódia Barros, nos assessorando, assim também como o reverendo Cláudio Rebouças, colaboração aí de Libras, né? A Gisele e a Sami, muito obrigado, foi muito bom. A assessoria técnica aí da Tati Duarte. Enfim, temos diversas pessoas que estão trabalhando para que a gente possa ter essa noite tão agradável. Amanhã nós teremos mais uma noite, e a nossa reflexão amanhã vai ser com o biblista Edmilson Esquinelo. E o tema de amanhã é Redescobrindo Cristo no Caminho, a paz do ressuscitado que une, evangelização para a cultura da não violência. É uma análise de Lucas 24, 13 a 25, que são os discípulos, a caminhada, né, dos discípulos de Emaús. E hoje,
à noite. Nós estamos aqui encerrando, agradecidos por mais esse tempo muito precioso. Eu quero deixar com cada um de nós uma bênção, que ela é uma bênção simples, mas acredito com bastante profundidade. Nós temos a bênção que é conhecida como bênção sacerdotal, em que Deus pede que Arão abençoe o povo dessa forma. E diz assim essa bênção: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Pedimos desculpas pelas dificuldades técnicas que tivemos, mas foi uma noite muito especial. Muito agradecido a todos que participaram e espero que isso tudo seja um material para a gente ter no coração e a gente começar a ter novas e transformadoras posturas. Podem abrir as câmeras para a gente saber todo mundo que está aqui dentro, para a gente se ver, se reconhecer. E mais uma noite que a gente teve aqui. Valeu, pessoal. Que bom. Boa noite, Ódia. Boa noite, Cláudio. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, mas... Parabéns, Daniel. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Cláudio. Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, abraço. Parabéns. Boa noite, Dias. Cláudio. Boa noite. Até amanhã. Aplausos para intérpretes de Libras. Gratidão. Boa noite, Contato meu com as irmão. reflexões. Francisco, boa noite. A câmera foi desligada. Oi, Padre Beoso. Obrigado, Tati. Boa noite. A minha câmera ainda está desligada por vocês. Mas boa noite. Boa noite. Boa noite, boa Que noite. desligou para todos. Boa noite. Lúcia, beijo. Mandou ligar, mas não deu. Agora sim. Teobaldo. Boa noite. Oi, boa Agora sim. noite. Boa noite, Marcos. Que bom te ver. Que bom te Grande ver prazer estar com vocês. também. Boa noite, Ódia. Boa noite, reverendo. Saudade. Deus abençoe. Um abração para o teu marido. Abraço, meu Querido irmão. meu, viu? Amém. Tchau, Ódia, vocês foi todos. muito bom. Obrigado, viu? Obrigada, Deus. Rita também, boa Tão bom lhe noite. ver. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu, pessoal. Ódia, valeu, hein? Pessoal do CUNIC, todo beijo, mundo, muito gente. obrigado. Cláudio, gratidão. Maravilhoso estar com Foi você. muito bom. Estamos juntos. Boa noite, pessoal. Que bom, hein? Que Eliel, coisa boa Obrigada, noite. Eliel. Joel também, maravilhosa. boa Obrigado, noite. Cláudio, Eliel, a turma Obrigada. toda. Mais uma vez, mais uma noite muito bacana. Parabéns, viu? Oi. Cláudia, obrigada Rosa, por boa acrescentar o que noite. o tempo não permitiu. Boa noite. Tchau, boa noite. Tatiane, obrigado aí pela técnica. Ah, Que bom te querido. ver por aqui. Bom ver vocês todas e todos. Saudade. Obrigado, viu? Não é? Como Foi é que muito tá bom. seu filho? Tá bem? Tá ótimo. Fez 3 aninhos ontem. Ai, Parabéns. querido. Dá beijo, Parabéns. saudade. Beijo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Zé, Fabrício, Rodrigo. Eliel, boa noite. Boa noite. Obrigado. Valeu, Léo. Obrigado. Eliel, obrigado. Boa noite. Valeu, Eliel. Muito bom. Vereador Cláudio, Boa noite, obrigado. Fabrício, Ódio, beijo. Rodrigo. Oséias, beijo. Um abraço, velho. Rodrigo Tchau, tchau. português, né, Rodrigo? Tô saindo, hein, pessoal? Valeu. Valeu. Boa noite. Um Abraço. abraço, abraço. O Padre Beoso é um português fake, viu? Fake. É português bem baiano. Sangue baiano na veia. Viu, Tá Cláudio? bom. Obrigado, viu, reverendo? Deus abençoe. Bispo, muita saudade, Bispo. Beijo no Abração. coração. Prazer estar com vocês. Saudade do bispo. Cláudio, foi muito bom, viu? Paz. Paz. Tô saindo. Fique em paz, meus irmãos.